então aqui, avisos do além. A sinistra profecia na encruzilhada. O caos começa quando esse meu conhecido bem próximo, que vou chamar de Rondinelli, tinha seus 17 anos. Lá pelos anos 70, quando Guarujá era conhecida como a Pérola do Atlântico, ele estava começando a aprender a profissão de garçom. Na época, ele era cumim de um restaurante muito conhecido nos anos 70. Nessa bela cidade do litoral de São Paulo, para quem não conhece, o cumim é um auxiliar dando suporte ao atendimento do garçom, para deixar o serviço mais dinâmico. Rondinelli acabou se tornando muito amigo de um dos garçons do restaurante, Kleber, que era apenas um pouco mais velho que ele. Acabou ali se criando uma amizade muito forte, com os dois sempre andando junto nas folgas, indo a bailes junto e sempre indo para casa depois do trabalho juntos. O restaurante fechava sempre às 10 da noite. E até limparem tudo e organizarem, saíam de lá já meia. Eram essas noites, e era justamente uma sexta-feira eles saíram do restaurante, e já próximo de onde se separariam para cada um seguir seu caminho, tinham que passar por uma grande encruzilhada. Quando os dois se aproximavam da grande encruzilhada, montados em suas bicicletas, com um silêncio que se ouvia até a respiração. Foi então que avistaram algo estranho bem no meio da encruzilhada, se arrastando no chão. De longe parecia um cavalo, mas havia algo perturbador na forma como se movia. Kleber, com o coração acelerado, sussurrou: "Cara, que coisa esquisita é aquela?" Rondinelli, tentando esconder o medo, com uma piada respondeu: "Tá com medo? É só um cavalo se coçando, poxa." Apesar de uma tentativa de descontrair, Rondinelli sentia um calafrio percorrer sua espinha. Conforme se aproximava, a figura começou a se formar, e Kleber, com a voz trêmula, disse: "Rondinelli, vamos dar a volta. Eu não vou passar por aí, não." Antes que Rondinelli pudesse responder, o estranho cavalo começou a se levantar. À medida que se erguia, a verdade terrível se revelou. O bicho não tinha cabeça. Não era uma tradicional mula sem cabeça com fogo no lugar da cabeça, ou com sangue escorrendo. Simplesmente era um corpo sem cabeça. O horror daquela visão fez com que o sangue de Rondinelli gelasse. Os dois, apavorados, quase caíram das bicicletas. Kleber, já em pânico, gritou: "Corre, Rondinelli!" Sem pensar duas vezes, cada um pedalou desesperadamente para as direções opostas, seguindo seus caminhos separados para casa. A adrenalina fazia que Rondinelli pedalasse como nunca antes. Ao chegar em casa, ofegante e suando frio, ele bateu a porta com força. Sua mãe, surpresa com a urgência, abriu rapidamente. "Mãe, você não vai acreditar no que vimos!" ele exclamou, ainda ofegante. Tentando recuperar o fôlego, Rondinelli contou sobre a criatura sem cabeça que eles tinham encontrado na encruzilhada. Sua mãe, com uma expressão cética, balançou a cabeça e disse: "Isso é besteira, menino. Vocês se assustaram com um pobre cavalo, só isso. Mula sem cabeça não existe." Apesar das palavras tranquilizadoras de sua mãe, Rondinelli sabia que o que ele e Kleber tinham visto não era um simples cavalo. Passando um mês do estranho encontro com o cavalo sem cabeça, a vida de Rondinelli e Kleber parecia ter voltado ao normal. No entanto, a memória daquela noite sombria ainda pairava sobre eles como uma sombra. Com a chegada da temporada de verão, o restaurante onde trabalhavam agora fechava mais tarde, e as noites se tornavam cada vez mais longas. Em uma dessas noites,
Já na madrugada, Rondinelli e Kleber vinham pedalando de volta para casa. O cansaço estava evidente em seus rostos, mas algo mais parecia pesar sobre Kleber. Ele estava inquieto, silencioso, e apenas respondia com monossílabos. Rondinelli, preocupado, quebrou o silêncio. O que foi, amigo? Você está tão estranho hoje? Kleber, sem olhar diretamente para ele, murmurou. Não sei, estou sentindo uma coisa estranha, mas deve ser cansaço. Chegando em casa, Rondinelli fez o que sempre fazia. Tomou um banho rápido, comeu alguma coisa e se preparou para dormir. O cansaço era tanto que seus olhos mal se mantinham abertos. Antes de se deitar, porém, ele precisou ir ao banheiro. Naquela época, muitas casas humildes tinham o banheiro do lado de fora, e o dele não era diferente. O banheiro ficava nos fundos do terreno, um pouco afastado da casa. Ainda assombrado pelo encontro com o cavalo sem cabeça, Rondinelli desistiu urinar perto do tanque de lavar roupas, que ficava mais próximo. A noite estava clara e o céu repleto de estrelas. Enquanto fazia sua necessidade, ele olhava para o céu estrelado, tentando se distrair e acalmar sua mente. De repente, algo estranho começou a acontecer. As estrelas pareciam se rearranjar, formando lentamente um rosto familiar. Rondinelli reconheceu o rosto de Kleber, se delineando entre as estrelas. Seu coração acelerou e ele sentiu um frio na espinha. A imagem de Kleber, no entanto, não permaneceu por muito tempo. As estrelas começaram a se mover novamente, transformando o rosto do amigo em algo terrível. No lugar de Kleber apareceu o rosto de uma caveira horrível e assustadora. O medo tomou conta de Rondinelli. Ele se virou e correu em direção à casa, quase tropeçando nos próprios pés. Quando entrou na cozinha, sua mãe estava terminando de arrumar algumas coisas. Olhou para ele com surpresa e preocupada. — O que foi, menino? Por que esse desespero? Ela perguntou, vendo o pânico nos olhos do filho. Rondinelli, ainda ofegante, tentou explicar o que havia visto, mas as palavras saíam confusas e entrecortadas pelo medo. A mãe de Rondinelli diz que isso foi porque ele ainda está impressionado com o acontecimento com o cavalo. Rondinelli não conseguiu dormir naquela noite. Ele se virou na cama tentando esquecer a visão assustadora da caveira no céu. Mas a imagem permanecia vívida em sua mente. Quando finalmente conseguiu pregar os olhos nas primeiras horas da manhã, foi bruscamente acordado por um dos seus irmãos. — Rondinelli, você veio do trabalho com o Kleber ontem? Perguntou o irmão com uma expressão séria no rosto. Ainda meio sonolento, Rondinelli respondeu: Sim, vim. Por quê? O que o irmão disse a seguir fez Rondinelli perder o chão. Seu amigo Kleber. Ele colocou o feijão para esquentar à noite, pegou no sono no sofá e não se sabe o que aconteceu, mas a casa pegou fogo e ele não resistiu. As palavras bateram como um martelo na cabeça de Rondinelli e ele se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A notícia foi um choque absoluto. A imagem do amigo com quem compartilhara tantas aventuras e confidências agora estava em volta de uma tragédia. Na comunidade, a morte de Kleber foi uma comoção. Todos ficaram profundamente abalados, especialmente Rondinelli. Ele não conseguia deixar de pensar no estranho encontro com o cavalo sem cabeça e na visão da caveira formada pelas estrelas. Muitos começaram a dizer que o cavalo fora um aviso, um presságio sombrio de que estava por vir. Outros especulavam que a aparição da caveira tinha sido morte rondando, um sinal de que o fim estava próximo para Kleber.
Ele se perguntava se havia algo que poderia ter feito, algum sinal que poderia ter interpretado de forma diferente. Rondinelli não sabia que nunca esqueceria aquela noite fatídica. O presságio do cavalo sem cabeça e a caveira no céu ficariam para sempre gravados em sua memória, e até hoje Rondinelli carrega consigo as cicatrizes daquele evento. Nossa, gente, que sombrio, né? Que triste também. Meu Deus, o rapaz... então é por isso que eu falo, às vezes vem essas coisas assim, como se, né? Mas aí você não sabe se é coisa da nossa cabeça, você não sabe se é bestagem, se é um aviso. Aí a pessoa, depois que acontece, a pessoa fica perturbada. Acredito que o Rondinelli aí ficou perturbado aí com essa visão que ele teve, porque depois de tudo que aconteceu, no caso ali mostrou que era um aviso, e ele não, né, tipo assim, aí ele fica com aquela pergunta, foi um aviso e eu não fiz nada, né, porque eu já, né, uma pessoa já teve um sonho também assim, meio que premonitório com a pessoa, e aconteceu que a pessoa sonhou e ela não falou nada para a pessoa. E a pessoa acabou morrendo. E depois ela ficou desesperada. E ela contando para mim, chorando, quase que gritando. Ela falou: por que eu sonhei com isso? Se era para salvar ele, por que não chegou para mim? Falou: vai lá e fala para ele. Fala para ele que vai acontecer isso. Não, eu fiquei assim, ai não, isso é besteira da minha cabeça. É sonho. Ela falou: mas não, Déia, aconteceu do jeitinho que eu sonhei. E aí, às vezes, eu acho até, né, muito cruel quando acontece esse tipo de sonho, no caso do Rondinelli aí, esse tipo de visão que ele teve, né? Porque depois que o amigo morreu, ele viu que era um aviso que ia acontecer alguma coisa ali com um amigo dele. Vamos lá, senhor diretor? Aqui aí a Luciana falando aqui, será que era o cavalo do soldado 33? Né? Boa pergunta. Tem esse caos aí do soldado 33, aí eu já li uma vez. A Thelminha, nessa hora, minha bicicleta... Já foi uma moto. A caveira já foi embora, eu ia gostar. Ia virar um foguete, não ia virar nem moto, Thelminha. Tua bicicleta ia virar um foguete. Aí a Luciana aqui, o cavalo traz dinheiro, mas tem que fazer ali todo um ritualzinho, né, Luciana? Então, e aí, gente, eu gostei bastante desse caos aqui, que vocês acharam?